Boa tarde, eu passo agora a discorrer sobre o trabalho de correlação dos padrões pulmonares na tomografia de tórax da Covid-19 pós-aguda com um modelo computacional baseado em inteligência artificial, trabalho realizado no Hospital Pedro Ernesto, da UERJ. A Covid-19 pós-aguda é definida como uma persistência de sinais e sintomas relacionados à Covid 4 semanas após a infecção inicial. É importante que esses sintomas e sinais não estejam relacionados a outras complicações agudas paralelas à Covid-19. Os sintomas mais comuns são tosse, dispneia, fadiga e alterações neurológicas. No pulmão, também podem ser detectadas alterações por meio da tomografia computadorizada de tórax e essas alterações podem ser classificadas em padrões. A inteligência artificial durante a pandemia, ela ajudou a classificar a extensão do comprometimento do parênquima do pulmão. Isso foi um dado muito importante para se definir condutas. E na fase pós-aguda, ela pode ter um papel importante na identificação dos padrões pós-Covid-19. Existem poucos estudos na literatura que analisaram esses padrões por meio de inteligência artificial. Portanto, o objetivo do trabalho do nosso grupo é descrever os padrões pulmonares pós-Covid-19 na tomografia convencional e apresentar um modelo de inteligência artificial para o reconhecimento destes padrões. O trabalho foi aprovado no Comitê de Ética do Hospital Pedro Ernesto e essa pesquisa faz parte de um projeto com financiamento da CAPES que versava sobre inteligência artificial em Covid-19. É um estudo retrospectivo com revisão de dados de prontuários eletrônicos e do sistema RIS-PACS da radiologia e também com análise consensual de exames de tomografia de tórax. Critérios de inclusão: pacientes acima de 18 anos, ambos os sexos, sintomas persistentes e positividade para a Covid-19. Critérios de exclusão: tomografias com baixa qualidade, impossibilidade de fazer a tomografia e doenças pulmonares agudas concomitantes não Covid-19. Os exames foram feitos no tomógrafo da marca Philips. As leituras foram realizadas por 2 radiologistas de forma consensual, 2 profissionais com mais de 10 anos de experiência na área, e foi utilizado Deep Learning, que é um tipo de rede neural em que o aprendizado se baseia num banco de dados de imagem. As etapas de seleção, as etapas de desenvolvimento dos modelos de inteligência artificial foram: primeiro, a rotulagem das imagens pelos 2 radiologistas; segundo, a seleção dos cortes alterados; terceiro, o treinamento dos modelos baseados nessas imagens; e quarto, a apresentação de resultados preliminares. Como a base de dados era muito pequena, foi necessário aumentar a quantidade de imagens por meio de 2 processos, um chamado de augmentation, em que se roda as imagens, fazem cortes e flips para obter imagens com o mesmo padrão de alteração, mas imagens diferentes, e segundo, por meio de transfer learning, em que se aproveita uma base de dados pública para aumentar a quantidade de informações necessárias ao desenvolvimento do modelo. 2 modelos foram desenvolvidos. O primeiro, um modelo de aprendizado em estágio único, em que se pegava a base de dados e se classificava diretamente os achados normais ou então alterados relacionados a pós-Covid, e um modelo em 2 estágios, em que primeiro selecionava as tomografias normais e as alteradas, e se houvesse alteração, classificava-se nos 4 padrões que foram encontrados. A base de dados ela foi anonimizada para respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados e foi separada em 2 grupos, grupo de treinamento e grupo teste. O grupo de treinamento, que era um grupo maior, foi utilizado para poder desenvolver os modelos, e o grupo teste, que era um grupo menor, foi utilizado para poder testar a acurácia desses modelos. Os achados pulmonares na TC convencional foram semelhantes aos encontrados em outros estudos na literatura, com destaque para as opacidades em vidro fosco, em mais de 80% dos casos, espessamentos de septos, aprisionamento aéreo, que foi um dado muito importante que o grupo de pesquisa mostrou, bandas parenquimatosas, etc. Os padrões foram classificados em padrão de reabsorção, vias aéreas semelhante à fibrose e semelhante à pneumonia intersticial não específica. Aqui exemplos de padrões encontrados nos pacientes pós-Covid: padrão de reabsorção com opacidades em vidro fosco, semelhante àqueles encontrados na fase aguda, só que uma opacidade em vidro fosco mais tênue. Padrão de lesões semelhantes à fibrose, em que você tem bronquiectasias e reticulações nas bases pulmonares.
e padrão de alteração de pequenas vias aéreas em que nota-se, apontado pelas setas vermelhas, áreas com densidade reduzida consequentes ao aprisionamento de ar. Aqui um exemplo de um padrão semelhante a PINES, em que você tem opacidades em vidro fosco periféricas associadas a áreas de reticulação, semelhantes à PINES idiopática e aquelas formas ligadas à esclerodermia. Como resultados preliminares, o tempo de evolução dos pacientes foi em média de 8 meses, a partir do diagnóstico inicial. Houve uma concordância dos achados convencionais com outros estudos descritos na literatura, e os resultados obtidos na base de teste indicaram uma concordância de 99,24% para o modelo em estágio único e 98,30% para o modelo de 2 estágios. Resultados excelentes. Como conclusões preliminares, a fibrose não é o único aspecto tomográfico identificado. A gente notou diversas outras alterações que podem estar presentes, além das lesões semelhantes à fibrose. Os achados pulmonares encontrados foram semelhantes àqueles descritos na literatura. E mesmo em fase inicial, os modelos baseados em Deep Learning que o grupo desenvolveu apresentaram resultados muito bons e comparáveis às leituras feitas pelos radiologistas experientes. Obrigado.